Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é sobre as minhas 11 leituras de maio. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre leituras. Se você se interessar por qualquer um desses livros que eu vou falar aqui, o link para compra vai estar aqui embaixo. Você comprando com o meu link da Amazon, você não paga nada além por isso e ajuda demais o canal. E vamos começar essa bagaceira. E o primeiro livro que eu terminei em maio, porque eu comecei em abril e não consegui terminar em abril, então eu terminei no primeiro dia de maio, assim, foi Cartas para Martin, da Nic Stone. Esse livro conta a história do Justice, que é um menino que está se formando no ensino médio, e ele estuda numa escola, vamos dizer assim, né, para brancos, para ricos. Ele começa a perceber a segregação que existe quando ele vai para essa escola e começam a acontecer coisas muito desagradáveis com ele. Ele sofre uma violência policial e então ele resolve escrever cartas para Martin Luther King e pensar o que Martin faria, porque Martin, para o Justin, era não somente um símbolo de resistência. O Martin, ele era um exemplo de pessoa com sua luta pacifista. E o Justice pensava muito como eu vou me manter pacífico neste mundo racista em que vivemos. Então, as cartas ele vai escrevendo a cada coisa que acontece e que são, às vezes, pequenas coisas que as pessoas não percebem, piadas, são falas que estão internalizadas, né, no nosso racismo estrutural. E ele vai relatando isso tudo pro Martin. Então é uma leitura muito, muito fluida, divertida em certos pontos, em outros pontos é muito angustiante ver essa jornada do Justice, mas também que é muito gratificante a cada vitória dele, passar na faculdade e tudo mais. É um livro que eu recomendo muito se você está querendo aprender mais sobre o assunto racismo estrutural, violência policial, se você se interessa. Porém, esse livro não é um livro que eu diria que ele é para todo mundo. Eu vi alguns estereótipos aqui que não foram desmistificados e isso me incomodou. Eu sei que eles existem, mas eu gostaria que tivessem sido desmistificados, às vezes só pro desamarrar o nó que tava na minha garganta, mas não foram. Então isso me incomodou bastante. Tem muito estereótipo nesse livro, muito mesmo. Por isso eu acho que eu tirei 1 estrela. Na verdade, eu acho que eu tirei 2 estrelas por causa disso. Mas eu acho que é um livro, sim, didático. Não completamente, mas sim, e é válida a leitura. O próximo livro que eu finalizei foi Com Sangue, do Stephen King. Esse livro, eu tô lendo ele desde novembro do ano passado, eu não sei quem lembra, quem tava aqui. No vlog que eu faço da livraria, eu estou lendo este livro. Os primeiros 2 contos, eu sou absolutamente apaixonada. Eu li lá em novembro mesmo, lá em outubro, e eu fiquei completamente maravilhada com esses contos. A mente de Stephen King é maravilhosa. O primeiro conto, ele fala sobre o início da era iPhone. Então tem lá um quê de estamos mudando as coisas por aqui. Jornais que não precisam ser esperados para ler. Então você consegue acessar um site para ler um jornal. Isso é muito inovador. Neste conto tem um final maravilhoso, esse conto. A Vida de Chuck é um conto em que o mundo está acabando e é doloroso e angustiante você ler aquilo ali enquanto tudo está acontecendo e não tem nada que possa ser feito, então angústia e medo em um só conto. Maravilhoso, belíssimo. Só que no terceiro conto a coisa deu uma desandada, porque é uma personagem já querida pelo Stephen King, então ele quis trazer de uma outra trilogia dele, que é a trilogia Mr. Mercedes. Pra quem não conhece a Holly Gibney, fica um pouco confuso, porque ele lida como se a gente conhecesse. E é o conto mais longo do livro, então o conto se arrasta, apesar de ele ter uma premissa muito boa.
sobre um ataque a uma escola e que quem está fazendo esse tipo de terrorismo é um ser abstrato. E no último conto que eu li esse mês de maio, que se chama Rato, esse conto eu gostei, mas eu acho que ele poderia ser menor. Eu sei que o Stephen King, ele é um cara muito prolixo, porém, eu sinto que não é culpa dele. Tem horas que a gente quer ler uma coisa mais rápida, uma coisa mais fluida. Então esse foi um livro que eu abandonei e que em maio eu finalizei. O próximo livro que eu li foi um conto bem curtinho no Kindle, que se chama A Noite Cai. E eu até comentei em um vlog aqui, mas esse conto é um show de representatividade. Ele mostra um lado sobrenatural, muito engajado com um lado espiritual. E aí a gente tem representatividade LGBTQIA+, e eu amei, simplesmente amei. Leiam. Ele é tão curto que se eu falar qualquer coisa pode dar spoiler. E o próximo livro que eu li foi Uma Mulher no Escuro, do Rafael Montes. Esse livro é um suspense misturado com crime, com suspense policial, então eu gostei muito, muito, muito. Eu li, devorei esse livro em 2 dias. Ele é bem gráfico, você fica horrorizado desde o início, bem horrorizado mesmo, com o crime que acontece. E a única sobrevivente desse crime super violento, ela carrega traumas pro resto da vida dela. E a gente vai ver ela na vida adulta. E o assassino dos pais dela, dos pais e do irmão, retornou pra infernizar a vida dela, né? Então a gente vai acompanhar essa investigação. Ela vai buscar saber quem é esse assassino e se é alguém que ela conhece. Então a gente é apresentado aos suspeitos e cada hora você acha que é um. Não, cada hora você tem certeza que é um. E se não for essa pessoa, eu não sei mais de nada na minha vida. Não era. Então o Rafael, ele te envolve, te conecta com essa história e você não vai parar até você terminar esse livro. Você de jeito nenhum vai saber quem que é essa droga desse assassino. Você vai suspeitar de absolutamente todo mundo, todas as pessoas. E o final, meu Deus, um final incrível, muito bem escrito. Te engana direitinho, é um plot twist maravilhoso. São vários, na verdade, vários plot twists ao longo da narrativa. E 5 estrelas, né, gente? Não tinha outra nota pra dar pra esse livro. 5 estrelas. Depois eu li Depois do Sim, da Taylor Jenkins Reid, que foi um chororô danado. Eu mostrei aqui pra vocês em vlog. Vocês sabem aqui que nesse canal o choro é garantido, não deu outra, né? Esse livro conta a história do depois do Felizes para Sempre, da Lori e do Ryan. Mostra vários dos problemas que como casal eles estão passando e que culmina, né, na separação deles. Eles resolvem separar por 1 ano. E é uma separação muito dolorosa, você sente tudo que a protagonista tá sentindo, e o Ryan também tá sentindo, até do macho a gente tem dó, putz grila. E é um livro incrível, cheio de lições sobre relacionamentos, sobre amor, e eu amei demais ler esse livro. Eu aprendi muito, muito sobre diálogos, sobre relacionamentos duradouros e longos. Esse livro foi muito incrível, leiam, 5 estrelas. Depois eu fiquei com saudade da Taylor Jenkins Reid, logo depois que eu terminei Depois do Sim, e li Evidence of the Affair, que é uma short story que a Taylor Jenkins fez pra Amazon. A Amazon tá cheia de short stories, se vocês quiserem procurar no Kindle. Eu li várias esse mês, inclusive. Vou falar de outras já já. E esse livro, na verdade, é um spoiler de Daisy Jones e The Six, que eu não sei qual é, porque eu não li ainda Daisy Jones, mas eu sei que é porque eu li nos agradecimentos. Ai, muito palhaça. Conta a história de uma mulher que descobre que seu marido está traindo ela e enviando cartas para essa amante e que ele está bem apaixonado. Então ela manda cartas pro marido da amante contando sobre isso. Eles resolvem então trocar várias cartas
E por aí você vai ver, né? Muito bom. Eu acho que eu dei 4 estrelas. E agora eu preciso ler Daisy Jones pra entender, né? Depois, com o auxílio do meu querido Scribd, o app que você consegue ler audiobooks. Se você quiser 30 dias de graça no Scribd, clica no link do Scribd aqui embaixo para você ter 30 dias de audiobook e livros gratuitos. Eu estou completamente rendida aos audiobooks. E eu só terminei esse livro aqui porque eu tinha o audiobook no Scribd para poder ler. Esse foi um livro que eu comecei lá em janeiro. Ele aparece em alguns vlogs, mas eu acabei desistindo um pouco dele. É uma leitura mais intensa, mais maçante, mais pesada, tem muitos acontecimentos. Ele é bem arrastadinho. Eu acho que até foi por isso que eu dei 3 estrelas, por causa desse problema que eu tive com ele. Então o audiobook me ajudou, assim, maravilhosamente a terminar, porque o audiobook você vai ouvindo e imaginando um filme na sua cabeça. Pronto, terminou o livro. E essa aqui é a história de gêmeos que são separados na maternidade, vamos dizer assim, na verdade é um laboratório, da cidade impossível, vamos dizer assim, que nada mais nada menos é o controle do espaço-tempo. Mas eu não deveria estar te contando isso, ou deveria? Quando você vai ler esse livro, você não entende absolutamente nada do que está acontecendo. E vai passando as páginas, você continua sem entender o que está acontecendo. Você tem uma ideia na sua cabeça, que é essa que eu falei, de que eles estão mexendo com o espaço-tempo. Essas pessoas que estão querendo dominar esses gêmeos mexem com o espaço-tempo. Então, estamos lidando aqui com um sci-fi. A Shanna Maguire, ela criou um brilhante sci-fi, só que eu acho que no final não foi bem executado. Poderia ter sido mais claro para o leitor o que estava acontecendo. O leitor iria se envolver mais, então eu demorei um tempo para perceber o que estava acontecendo no livro, quais eram as motivações desses vilões caricatos. Quero ler outros livros da Shanna Maguire? Quero. Tem uma série muito famosa que eu quero ler, mas recomendo Middle Game? Não sei. Fica aí o questionamento para vocês. E o próximo livro que eu li foi Kingdom of the Wicked, que foi um livro favoritadíssimo. Vai contar a história da Emília e da gêmea dela, Vitória. Elas são bruxas, de uma família bruxa. E de cara, essa história já é uma imersão a vários tipos de bruxaria, feitiços. Então, para amantes de fantasia, isso daqui é um prato cheio, gente. Isso aqui é maravilhoso, entendeu? Começou a panfletagem. E aí acontece que a irmã da Emília é assassinada brutalmente. A Emília fica mal, então a família inteira fica triste. E a Emília começa a procurar umas coisas no quarto ali, começa a achar umas coisas esquisitas, porque elas foram criadas como bruxas da luz. A Emília descobre que a Vitória estava mexendo com algumas coisas muito obscuras. E aí ela, imersa no luto dela, na raiva, na sede de vingança, ela decide investigar a morte da irmã dela, quem matou, por quê. E nisso ela consegue convocar um dos príncipes do inferno para a Terra para ajudá-la nessa investigação. E acontece que esse príncipe é o príncipe da ira, né? Porque todos os príncipes do inferno têm um pecado capital na casa deles. E esse é o príncipe da ira. E acaba que os objetivos dos dois se alinham e eles precisam trabalhar juntos, sendo inimigos, para descobrir quem foi o assassino dessa bruxa e de outras que também estão sendo assassinadas. E a cada reviravolta, gente, meu Deus, que coisa maravilhosa. E no meio disso ainda temos o nosso arranca-rabo, as picuinhas, que a gente chama, do Enemies to Lover raiz. Pra quem é amante de Enemies to Lovers, isso aqui é maravilhoso, leiam. Estou ansiosíssima pra sequência desse livro, só que ele só lança em outubro, socorro. Recomendadíssimo, 5 estrelas. Depois que eu terminei Kingdom of the Wicked, eu passei uns dias, assim, revirando, remoendo a história, pensando, meu Deus, a sequência é só em outubro, eu não posso nem comprar com um clique o e-book. O
Que sacanagem. Fui procurar alguma coisa pra ler no Kindle. Gente, o que eu achei? Outra short story, só que dessa vez do Blake Crouch, autor de Recursão em Matéria Escura, que vocês bem sabem que eu sou apaixonada por esse autor. Então eu li Summer Frost, do Blake Crouch, e, meu Deus, como explicar esse livro? Esse livro tem uma vibe Black Mirror sensacional. Não satisfeito com a vibe Black Mirror, ele também fez uma vibe Ex Machina. Pra quem não conhece, fala muito sobre AIs, que são as inteligências artificiais, e como os humanos têm medo dessas inteligências dominarem o planeta um dia. E ele trabalha Ele trabalha maravilhosamente esse assunto. Ele é abordado diversas vezes, diversas formas, como que essa tecnologia vai fazer os humanos de escravo e não o contrário. E aí, a Riley, que é a nossa protagonista, ela criou um jogo, ela programou um jogo em que tinha uma personagem que estava fora de si. Ela morria no primeiro episódio do jogo, o marido dela matava ela. E aí, eles têm a seguinte teoria de que essas mortes fizeram com que essa AI acordasse. Então, essa personagem mata o marido, ao invés de morrer no jogo, e eles percebem que tem algo diferente nela. A Riley começa a interagir com essa inteligência artificial, começa a alimentar ela com dados, livros, filmes, tudo sobre os humanos. E eu não posso falar mais nada porque é spoiler. Apesar dessa história ser muito curta, eu queria o quê? Umas 500 páginas? Queria. Recomendadíssimo. Leiam Summer Frost, do Blake Crouch, no Kindle. Eu descobri que o Blake Crouch escreveu essa short story para uma série, uma coleção, e que tinham outras histórias de ficção científica. Então a próxima que eu li foi a mais bem avaliada depois de Summer Frost, que foi Emergency Skin. Esse livro me surpreendeu muito, porque ele foi escrito de uma maneira diferente. A gente sabe que tem uma pessoa indo fazer uma missão, que eles precisam de umas células que só existem na Terra. E como eles são de outro planeta, eles fugiram da Terra quando a Terra ia ser destruída. Então é como se eles estivessem viajando na cabeça desse astronauta. Eles têm uma carapaça diferente, eles não usam a mesma pele que os humanos usavam. É quase como se fosse um aparato. Então, esse astronauta chega na Terra e descobre que a Terra está bem. Muito obrigada. Que, na verdade, a Terra não foi destruída, coisa nenhuma. E que as pessoas que ficaram aqui conseguiram renovar, reerguer a Terra e torná-la sustentável. E como isso é possível, você vai ter que ler. Eu prometo que o plot twist final é assim, de explodir a cabeça. Você fica chocado com a inteligência dessa narrativa. Esse livro tem uma crítica pesadíssima ao capitalismo, aos bilionários, aos novos e os velhos bilionários, e como isso é insustentável para o nosso planeta. Onde que essa criatura vai gastar esse bilhão, gente? Sejam sinceros. Onde? Vai gastar com o quê? Nunca vai gastar. Tem bilhão pra quê? Pra ter? Há de se pensar nisso. E último, mas não menos importante, eu li Homens Pretos Não Choram, do Volt, que é um autor nacional. Eu fiquei muito feliz de ler esse livro, que ele me engrandeceu. Eu sinto que esse livro... Tem livros que a gente lê que te faz acreditar em esperanças e coisas novas. E pro Stefano ter escrito um livro tão sensível para homens pretos, sobre masculinidade, sobre os estereótipos, sobre o racismo na escola, sobre tudo isso, eu sinto que esse livro é um livro muito necessário para não estar nas escolas e não ser leitura obrigatória de todo mundo, porque Homens Pretos Não Choram é uma coletânea de contos que vai abordar todos esses assuntos, principalmente masculinidade do homem preto, como ele é influenciado desde criança
a atos machistas, como ele sofre e internaliza esse racismo estrutural. Esse livro é belíssimo, gente. Por favor, leiam esse livro. Está no Kindle Unlimited também. Esse livro é incrível. 5 estrelas, favoritado. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas leituras. Deixa aqui nos comentários o que você leu esse mês. Um beijo e tchau!